Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje, na nossa aula de EDOs, vamos falar sobre o método das variáveis separadas, e você vai ver que é bem mamãozinho com açúcar. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Bem, o método das variáveis separadas é o primeiro método que a gente vê em EDO porque ele é muito simples. Porque perceba, se eu tenho essa condição que dy sobre dx é igual a h de x sobre g de y, em que h e g são funções das respectivas variáveis, então basta eu passar o dx para esse lado e o g de y para esse outro lado aqui, que eu vou ter o quê? Eu vou ter g de y, dy, e h de x, dx. Então basta depois eu apenas integrar e com isso eu consigo resolver a minha EDO. Olha que interessante. Porém, o que esse método esconde por trás é que, na verdade, isso daqui não é simplesmente um diferencial de y sobre um diferencial de x. Na verdade, isso daqui é derivada de y em relação a x. Então, esse g aqui é uma função composta. Então, eu tenho g de y dx. Então, o que acontece é o seguinte, existe um teorema no cálculo, que aí eu explico lá no curso de cálculo, ele é um pouco mais difícil de você compreender, que aí você vai aplicar aqui e no final você vai estar acabando com essa função composta e deixando tudo em relação a quem? A dx. Na prática, é como se a gente passasse cada uma delas por um lado, como se fossem dois diferenciais separados. Então, apesar de não ser a forma mais correta de eu trabalhar como se isso daqui fosse uma divisão, a gente não vai contar nada para os matemáticos e a gente vai acabar utilizando isso daqui como se fosse uma divisão de dois termos separados. Então, a gente passa um para o outro lado, tá bom? E isolando eles. Mas lembrando que, a fundo, isso daqui é uma função composta. Tá bom? Então vamos fazer um exercício para que essa teoria não fique perdida. Então nesse problema a gente tem o quê? A gente tem aqui o problema do valor inicial. Então eu tenho um ponto aqui dado, y de 1 é igual a 0. Opa, então eu tenho uma coordenada xy dado por 1, 0. Então a minha função y ela vai atender essa coordenada. Então eu já tenho uma solução única, basta no final aplicar para descobrir qual que é. E por sua vez eu tenho aqui a minha EDO. Veja só. Y de t ponto é igual a t ao cubo vezes exponencial elevado a menos 2y. Esse y, por sua vez, aqui é dt, porque eu tenho essa daqui sendo a minha função incógnita derivada primeira, e o y, ele omitiu aqui a minha variável, tá? Só que ele continua sendo a minha função incógnita, tá bom? Então perceba, como é que eu resolvo isso? Muito simples, você sabe que y de t derivado é a mesma coisa que a derivada de y em relação ao t. Lembrando que, nesse caso, a gente está omitindo quem? A variável. A variável de interesse ela é omitida. Para quê? Para que eu tenha essa carinha aqui mesmo, parecendo uma divisão entre dois termos, tá bom? E isso vai ser igual a t ao cubo vezes a exponencial de menos 2y. Percebe, então, que, nesse caso, eu omiti a minha variável de interesse de forma proposital, para que eu só tivesse quem? A minha função incógnita. E uma vez que eu tenho essa minha função incógnita, eu dou a sensação de que ela é um valor, um termo à parte, que ela não depende de mais nada. Só que a gente sabe que isso daqui é o que é a derivada de y em relação ao tempo. Só que para a gente parece como se fosse uma divisão. A gente não vai contar nada para os matemáticos, mas é isso que nós iremos fazer. Perceba, eu tenho um termo aqui, um diferencial em y e um diferencial de t. Por que diferencial? Porque eu estou assimilando essa letra d. Isso daí é uma metodologia. Existe toda uma teoria do cálculo por trás para que possa fazer o que eu vou fazer agora com vocês. Só que ninguém fica decorando isso, tá? Da parte de engenharia de física. Da matemática eles aprendem. Então você pode, sem medo de errar, separar o que está em termo de t, você passa para um lado, e o que está em termo de y, você passa para o outro. Então, tudo que for para t, eu vou passar para o lado direito, e o que for para y, eu vou passar para o lado esquerdo. Então, eu vou ter, passando esse exponencial a menos 2y por outro lado, eu vou ter 1 sobre exponencial de menos 2y, vezes dy, igual a t ao cubo, vezes dt. Perceba então que esse dt eu passei para esse lado multiplicando, esse dy eu mantive para cá. Esse e a menos 2y estava aqui multiplicando, eu passei para o outro lado dividindo. Então realmente, apesar de dy dt ele ser na verdade a derivada da minha função, como eu omiti a minha variável, eu estou trabalhando com essa derivada aqui como se fossem termos independentes de uma mesma divisão. Então é como se dy fosse uma coisa e dt fosse outra coisa, e eles estivessem se dividindo.
Como eu já expliquei, existe uma teoria do cálculo por trás, só que é muito complexa para você ficar decorando e demonstrando. Então apenas aceite, nesse caso, que isso é verdade. Nos livros você vai ver a demonstração provando que isso é possível. Pois bem, esse menos 2y aqui a gente faz a operação de potência, então eu vou ter e elevado a 2y vezes dy igual a t ao cubo vezes dt. Opa, legal. Então agora eu tenho um termo que depende de y em relação a y e um termo de t dependendo de t. Na verdade, você sabe que isso daqui é y de t e isso daqui é y de t. Então no final tudo acaba dependendo de t. Só que nesse caso, como eu ainda omiti a minha variável de interesse, pois eu sei que y é uma função composta, nesse caso, que vai depender no final de tudo de quê? De t. Então, eu posso integrar ambos os lados em relação às suas respectivas variáveis. Então, nesse caso vai ser em relação ao diferencial de y e nesse caso em relação ao diferencial de t. Resolvendo essa primitiva aqui, eu vou obter meio de e na 2y, sendo igual a essa outra primitiva aqui resolvida, t à quarta sobre 4. Mais uma constante, que vai ser a constante resultante dessas duas primitivações. Para simplificar a minha expressão, eu vou multiplicar ambos os lados por 2 para eliminar esse termo aqui. Então, eu vou ter e elevado a 2y é igual a t à quarta sobre 2, mais uma nova constante, já que k foi multiplicado por 2. Então, eu vou chamar de c, tá bom? Veja só, y é a nossa função incógnita, é ele que eu quero achar. Lembre-se que a nossa variável é t, e y está em função de t. E quem que eu quero isolar então nessa equação? Eu quero isolar y. Para eu conseguir tirar ele dessa exponencial, basta aplicar a propriedade de logaritmo. Então, ln de e na 2y é igual a ln de t na quarta sobre 2 mais c. Quando eu faço isso, cai para fora aqui o que está dentro do expoente. E ln de e é igual a 1. Então, eu vou ter o que está aqui para fora do expoente multiplicando igual a 1. Então, vai ser 2y é igual a ln de t à quarta sobre 2 mais c. Apagando a lousa aqui e continuando o nosso problema, basta passar esse 2 para o outro lado. Então, eu tenho que y é igual a ln de t na quarta sobre 2 mais c. Tudo isso dividido por 2. Perceba então que y, ele é y de t, ou seja, é a nossa função. Então a gente descobriu a função que a gente quer. Porém, essa função, ela não está específica para o nosso problema. Por quê? Porque eu tenho uma constante c. E como é que eu faço para descobrir essa constante c? Basta aplicar o problema do valor inicial. Então, substituindo aqui, ó, y de 1 é igual a 0. Então eu sei que quando eu tiver y de 1, isso daqui vai ser igual a 0. É igual, aí tudo que for t aqui, vai substituir por 1. Então, vai ser ln de 1 na quarta sobre 2 mais c, tudo isso dividido por 2. Aplicando as regras aqui de logaritmo e resolvendo esse problema, você obtém que no final o seu c ele vai ser igual a meio. Veja que se você substituir meio aqui dentro, você vai ter meio mais meio, que vai dar 1, e ln de 1 é igual a 0, tá? Então, realmente, esse valor de c ele está correto. Então, você sabe que para o seu caso específico dessa solução, a sua função y de t que satisfaz essa EDO aqui, ela vai ser igual a meio, que é a mesma coisa dividido por 2, ln de t na quarta sobre 2 mais meio. Então, essa daqui é a sua função incógnita que você encontrou, que resolve essa EDO, ou seja, se você substituir ela aqui dentro da sua derivada, vai ser igual a essa função aqui, e ao mesmo tempo, ela satisfaz, ó, o quê? Isso daqui, ó, essa condição. Então, a partir do método que a gente aplicou hoje das variáveis separadas, você pode resolver essa EDO de forma simples. Como? Aplicando primitivação depois. Então, o método, o que é que você faz, resumindo tudo? Você tem que ver se é possível você pegar e escrever primeiro na forma diferencial aquilo que você quer. Então, nesse caso foi escrito dy dt. Depois, você tem que ver se você pode omitir a sua variável. No nosso caso, não compensava trabalhar com y de t. Compensava aplicar o método matemático, que eu não expliquei aqui, apenas pedi que vocês acreditassem, e omitir essa variável de interesse.
Essa variável de interesse sendo omitida é como se eu tivesse a divisão aqui de dois termos, dy sobre dt. Uma vez que você identifica que do outro lado há termos em função de y e de t, basta você separar eles. E nesse caso foi possível fazer essa separação. Então é por isso que chama método das variáveis separadas. Porque é como se você realmente pegasse a sua derivada e você quebrasse ela em duas partes, num numerador e num denominador, e aí você separasse cada uma para um lado e depois você aplica a primitivação. Bem, não é sempre que isso vai funcionar e nem é sempre que isso vai poder ser trabalhado. Depende dos exercícios. Vamos fazer um outro exercício para ver se dá certo de novo. Nesse exercício aqui, então, eu tenho o quê? Eu tenho que a derivada da minha função y de x é igual a x ao quadrado sobre 1 mais y ao quadrado. Perceba que os exercícios, eles podem omitir em um dos pedaços ou em ambos os lados da equação a sua variável. Então, nesse caso aqui, ele deixou explícito que y é uma função incógnita de x e que eu estou tendo a derivada. E nesse lado aqui ele não colocou nada, mas você sabe que y é uma variável de x, tá bom? Perceba que nesse tipo aqui, eu tenho o quê? Eu tenho que derivada de y em relação a x dx, eu posso escrever como derivada de y em relação a x, omitindo quem? A minha variável. E uma vez que eu escrevo dessa forma, olha só se eu substituir, já que isso daqui é igual a y, ponto. Eu vou ter então que derivada de y em relação a x é igual a x ao quadrado sobre 1 mais y ao quadrado. Olha que interessante. Então, omitindo aqui a minha variável de interesse do meu problema, ao qual eu tenho atrelado a função incógnita, é como se eu tivesse aqui um outro termo independente. Então, olha que interessante. É como se eu tivesse dy sobre dx. A gente, no final, está aplicando uma substituição e alguns outros métodos matemáticos, que, como eu falei, não vamos entrar em detalhe aqui, porque não é o objetivo. Mas, a partir do momento que você viu isso daqui, opa, eu tenho diferencial aqui sobre diferencial aqui. Desse lado eu tenho x, desse lado eu tenho x, desse lado eu tenho y, desse lado eu tenho y. Opa, dá para só trocar aqui os lados? Dá para resolver isso. Então, é isso que você vai fazer. Você vai pegar e vai isolar cada uma das variáveis dos seus respectivos lados. Então, pegando esse termo aqui e passando para cá, e pegando esse x e passando para lá, eu vou obter então que 1 mais y ao quadrado multiplicando dy é igual a x ao quadrado multiplicando dx. No final das contas, a gente sabe que não é uma multiplicação. Por quê? Porque a gente está utilizando um método do cálculo e agora a gente viu que separou isso daqui, ou seja, eu tenho a parte de y junto com a função y e eu tenho a parte de x junto com a variável x. Basta aplicar primitivação em ambos os lados. Então, eu vou ter a primitiva de 1 mais y ao quadrado. E antes, o que eu falava que era uma multiplicação, na verdade, ele é o diferencial em relação a y. Isso vai ser igual ao que? A mesma coisa. Primitiva do outro lado vai ser x ao quadrado em relação ao diferencial de x. Então, resolvendo isso daqui, eu vou ter y mais y ao cubo sobre 3 é igual a x ao cubo sobre 3 mais uma constante k aqui. Para simplificar um pouco aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 3. Então, eu tenho que 3y mais y ao cubo é igual a x ao cubo mais uma nova constante, já que k foi multiplicado por 3. Então, eu vou falar que a constante é φ. Então, basta eu fazer o que agora? Basta eu isolar o y aqui. E como é que eu vou isolar esse y? Não tem como. Perceba, esse y está atrelado aqui de forma que eu não consigo isolar ele. Se eu passar o y ao cubo para o lado, eu vou estar fazendo 3y igual a y ao cubo. Então, não tem como isolar. Isso é o que a gente chama de variável implícita ou função implícita. Nesse caso, é a função que é implícita. Mas aí você pergunta, poxa, então não tem solução EDO? Tem. Faz o seguinte, pega isso daqui e apenas iguala a zero. Então, passa tudo para um lado só. Então, eu tenho que 3y mais y ao cubo menos x ao cubo menos f, que é a minha constante, é igual a zero. Opa, beleza. Então, a gente acabou de encontrar a nossa solução da EDO de forma implícita. Se o problema me der um valor de y e ele fala, por exemplo, y é igual a x mais 1, por exemplo, basta eu substituir aqui tudo que é y por essa expressão, que aí eu vou conseguir achar todos os parâmetros em função de x. E aí a minha função de y vai ser tudo isso daqui, tá bom? Porque ela vai estar na notação comum de y de x, tá bom? Aí você me pergunta, tá, mas e para achar o bendito do valor f, como é que faz?
É muito simples. Poxa, eu estou aqui com a expressão, não estou? Basta aplicar o PVI. Então ele fala que y de 0 é igual a 1. Então tudo que for y a gente vai substituir por 1. E onde for x vai ser igual a 0. Então isso daqui vai ser 1, isso daqui vai ser 1 e isso daqui vai ser 0. Então no final eu vou obter PVI que 3 vezes 1 dá 3, 1 ao cubo é 1, 3 mais 1 menos 0 ao cubo é 0, então menos 0, menos f, que é a minha constante, é igual a 0. Então basta eu passar a constante para o outro lado, eu vou obter que f vai ser igual a 3 mais 1 dá 4, menos 0 dá 4. F é igual a 4. Então esse valor aqui de constante garante que eu atenda a essa condição aqui, que quando x for igual a 0, meu y de x vai ser igual a 1. E quem que vai ser a solução da minha EDO? Nesse caso fica de forma implícita, que vai ser 3y mais y ao cubo menos x ao cubo menos 4 igual a 0. Então eu gerei aqui uma expressão. Isso daqui, se eu quiser saber o valor, o problema ele tem que me dar qual que é o valor dessa função para que eu consiga resolver e encontrar a variável x nesse caso, tá bom? Então perceba, há essas duas diferenças. Pode acontecer do seu problema ele ter uma função que ela fica explícita em termos da sua variável, do seu domínio. Pode acontecer casos em que ela fica implícita e ainda dependa da função. Então você tem que dar uma expressão para que essa função possa ser completada e deixe só em termos da sua variável. Mas em ambos os casos, o que é que você conseguiu? Você conseguiu uma função que vai reger o seu sistema e ela vai atender à EDO e ao problema do valor inicial. Então você viu que dá para escrever na forma diferencial de forma a você separar os termos de ambos os lados. Tenta fazer pelo método das variáveis separadas, que aí é só você separar cada um dos termos e depois aplicar a primitivação para você resolver, tá bom? Eu espero que a aula tenha ficado clara. Qualquer dúvida você deixa no comentário. Siga a nossa página no Facebook e se inscreva no canal. Muito obrigado, até a próxima aula.